amores, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao Tati Aconselha. O Tati Aconselha hoje está muito especial, Tati aqui falando com vocês e nós vamos falar um pouquinho sobre histórias de amor, sobre vilões, príncipes, mocinhas, princesas, porque eu fui questionada no final de semana por uma amiga. Ela me disse assim: Tati, pela sua linguagem nos vídeos, eu achei que você tratava os homens como vilões. Meus amores, será que os homens eles são vilões das nossas histórias, das histórias das nossas vidas, das nossas histórias de amor? Vocês já pararam para fazer essa reflexão? Primeiro eu gostaria de esclarecer uma coisa desde já, que nos primeiros minutos de vídeo, nos primeiros minutos de live, meus amores, eu não tenho nada contra os homens, muito pelo contrário, eu tenho muito a favor dos homens, eu adoro homens e tudo que eu faço, absolutamente tudo que eu faço e ensino é para que a gente consiga se dar melhor, é para que a gente consiga construir relações mais ricas de amor, de afeto, de respeito, de reciprocidade, de dignidade. Então, desde já eu esclareço, meus amores, os homens não são vilões de coisa nenhuma. E sabe por que os homens não são vilões de coisa nenhuma? Porque nós não somos mocinhas, porque nós não somos vítimas. Se a gente coloca o homem numa posição de vilão dentro de uma relação amorosa, a gente tá automaticamente se colocando como vítima. Meus amores, e vítimas não crescem na vida. Vítimas não vivem relacionamentos saudáveis, vítimas não prosperam financeiramente, vítimas não prosperam profissionalmente. Então não tem absolutamente nenhum vilão e nenhuma mocinha e nenhuma história de amor. Então, por favor, tirem esses rótulos, porque eu fiz uma pesquisa relacionada à vida amorosa de mulheres e eu percebi que dentre tantas perguntas que eu elaborei, eu perguntei qual que era a visão que elas tinham dos homens. E a maior parte das mulheres respondeu que considera que todos os homens são iguais. E meus amores, todos os homens não são iguais. Sabe por quê? Porque nós mulheres também não somos iguais. Todo mundo é diferente. De fato, existe uma diferença maior entre homens e mulheres. Isso existe. É biológico. Biologicamente, nós somos diferentes. Homens e mulheres são diferentes. Energeticamente, nós somos diferentes. Culturalmente, nós somos diferentes. O trato, a criação, absolutamente tudo entre homens e mulheres é diferente. O que não quer dizer que um seja melhor do que o outro. Não, meus amores, não é melhor do que o outro. Dentro da maior parte das relações entre homem e mulher, existe uma desvantagem sociocultural. E é justamente essa desvantagem que deve ser considerada. Pensem junto comigo. Uma pessoa que nasce em uma família abastada, uma família rica, ela pode sim crescer e prosperar e construir o próprio império. E uma pessoa que nasceu numa família pobre, numa família hipossuficiente, que não pôde estudar em escolas particulares, que não pôde fazer bons cursinhos, essa pessoa, ela pode se tornar um grande empreendedor? Pode, perfeitamente. Agora, você concorda comigo que quem nasce numa família que tem mais dinheiro tem uma vantagem acerca daquele que não teve tantas oportunidades? Os dois estão perfeitamente numa posição de crescer. Se enquanto nós estivermos vivos, respirando e funcionais, a gente pode conquistar qualquer coisa que a gente queira na nossa vida. Mas com certeza uma pessoa que tem mais dinheiro, mais bala na agulha, ela tem mais oportunidade, mais chance do que uma pessoa que não tem. Isso é fato, mas isso se chama vantagem, não se chama uma pessoa sortuda e uma vítima, um campeão, um vencedor e um fudido. Não, meus amores, existem pequenas vantagens. Se eu sou de uma família onde tem um pai e uma mãe super amorosos, eu tenho uma vantagem acerca de quem, por exemplo, nasceu e nos primeiros anos de vida se tornou órfão de pai e mãe. Existe uma vantagem, mas a possibilidade de crescer, prosperar, ser feliz e se relacionar de forma saudável e funcional, depois de um tempo se equipara.
Então compreendam que dentro das relações amorosas, os homens não são vilões, mas de fato eles têm uma pequena vantagem por conta da estrutura social, da mente coletiva tanto feminina quanto masculina. Nós vivemos em um mundo onde nós mulheres não somos incentivadas à independência emocional. Dentro das nossas vidas, nós somos criadas, a gente é incentivada a ser independente, mas nós não somos estimuladas. Nós não somos expostas a um ambiente, geralmente, onde a gente consiga cuidar da gente sozinha. Vocês já observaram o quanto os nossos pais ficam felizes se a gente sair da casa deles para ir direto para a casa de um marido? Para a gente sair do cuidado dos nossos pais e ir direto para o cuidado da nova família que eu estou construindo? Nós muitas vezes não temos a oportunidade de crescer e prosperar sozinha. Então, socioculturalmente, nós somos colocadas numa posição de dependência, de proteção, como se nós precisássemos de proteção e amparo 24 horas por dia. E essa relação de dependência emocional, que pode se tornar uma dependência financeira, essa necessidade que é criada dentro da nossa mente de ter um relacionamento, faz com que a gente se oriente e coloque muitas vezes um relacionamento, um casamento, um parceiro como a maior prioridade da nossa vida. E você concorda comigo que quando a gente está desesperada para viver uma história de amor, um relacionamento, um casamento, nós nos tornamos vulneráveis? Se eu tenho um objetivo de vida de me casar, se eu tenho um objetivo de vida de criar uma família, imagine o quanto eu conseguiria, se esses são os meus objetivos de vida, imagine o quanto que eu muitas vezes atropelaria os meus valores e princípios e o que eu acho digno somente para manter aquele padrão de relacionamento e de família. Muitas mulheres mesmo, mais de 50% das mulheres têm um objetivo dentro de um relacionamento de se casar, ter filhos ou se não ter alguém que as proteja. E isso, meus amores, mais uma vez foi uma pesquisa que eu fiz. Então, se o meu objetivo dentro de um relacionamento não é viver feliz, viver uma história de amor com dignidade, com respeito, com independência, porque mesmo dentro de um relacionamento é muito importante que nós nos sintamos independentes. Sabe por quê? Para que a gente fique com uma pessoa porque a gente ama ela. Para que a gente fique junto com uma pessoa porque a gente se sente feliz do lado dela, porque ela nos respeita, porque ela extrai o melhor da gente e não porque a gente precisa dela. Não porque a gente precisa dela para ajudar a cuidar dos nossos filhos, não porque a gente precisa dela para pagar as nossas contas, não porque a gente precisa dela para se sentir mulher. Então, mesmo dentro de uma relação, a independência é de fundamental importância. Nós temos que ficar sim do lado dos nossos potenciais parceiros, caso eles nos façam feliz. E não porque a gente precisa, mas porque a gente ama. E os homens, meus amores, eles não são vilões. Imagine a estrutura onde o homem é criado, um ambiente onde o homem é criado. Culturalmente, quando a gente ouve, por exemplo, assuntos e pautas de relacionamento, vocês acreditam de fato que homens criam seus filhos, homens não, lares, criam seus filhos para se tornarem bons maridos? Os exemplos que eles têm dentro de casa são exemplos de relacionamentos funcionais, são exemplos de relacionamento onde muitas vezes o pai trata a mãe que nem uma princesa ou trata a mãe com toda dignidade, com todo respeito. Não estou dizendo que relacionamentos assim não existem, existem. Mas, em regra, os homens, eles não são criados nessa dependência de relacionamento como nós somos. Até porque o homem já é criado para ser independente, para ser provedor, para se virar sozinho, enquanto o sonho dos nossos pais e mães é as nossas filhas saírem da nossa aba para irem para a aba de um marido. Ah, Tati, não é assim que acontece, meus amores, é assim que acontece sim. Se você já se casou ou se você conhece histórias de mulheres que se casaram, quantas vocês conhecem que saíram da casa dos pais, que começaram de fato a se sustentar, pagar as próprias contas e somente depois partiram para um relacionamento?
Quantas vocês conhecem que fizeram isso? Eu, por exemplo, saí debaixo da aba da minha mãe para ir para debaixo da aba do meu ex-marido. A minha mãe saiu da casa dos meus avós para ir para a casa do meu pai. A minha avó saiu da casa dos meus bisavós para ir para a casa do meu avô. É isso que acontece. Nós não somos preparadas para sermos mulheres independentes, nem emocionalmente, porque a gente precisa de proteção, e nem financeiramente, porque essa necessidade de proteção faz com que a gente tenha medo de enfrentar a vida, medo de enfrentar o mundo. E nós estamos o tempo todo precisando, necessitando, entrando em pânico quando a gente se vê completamente sozinha, a gente se sente desamparada. Então eu digo e repito, os homens não são vilões e nem nós somos vítimas. Assim como os homens também não são príncipes, e histórias de amor, de contos de fada e novelas da Globo, meus amores, tudo isso não existe. Tudo isso é balela. E tudo isso serve para que a gente fique ainda mais iludida, para que a gente ainda ache mais necessário construir essas historinhas minguadas que só existem nas telinhas. Na vida real não existe. Na vida real não existe vítima, não existe mocinha, não existe príncipe e não existe princesinha, não existe conto de fada e não existe felizes para sempre. E não que relacionamentos duradouros não existem. Existem, eu conheço vários mesmo, e que as pessoas, elas são alinhadas, elas são felizes, elas têm propósitos em comum. Conheço relacionamentos de 15, de 20 anos, onde as pessoas são felizes. Eu acredito. Mas o objetivo da minha vida não é mesmo absolutamente viver um casamento para sempre. Eu tenho vontade de me casar novamente, mas eu tenho vontade de ter um casamento feliz e não um casamento eterno. Se eu for feliz eternamente do lado da pessoa que está do meu lado, perfeito, estou pronta para viver a vida inteira do lado dele. Agora, no momento que eu deixar de ser feliz, no momento que eu deixar de me sentir uma mulher completa, eu casco fora. Se eu fiquei com ele 5 anos bem, se eu fiquei com ele 10 anos bem, se eu fiquei com ele 50 anos e morri do lado dele bem também, contanto que eu esteja feliz. Não estou dizendo que o relacionamento não tenha problemas, não estou dizendo que não existam crises, não estou dizendo que a gente pode pensar em se separar em diversos momentos durante a nossa jornada. Isso pode acontecer, como eu falei, o nome disso é vida real, não é conto de fadas. Isso pode acontecer, com certeza, perfeitamente. Mas enquanto eu estiver feliz, enquanto estiver valendo a pena, enquanto eu conseguir botar a cabeça no travesseiro e sentir que aquela relação faz sentido para mim, eu fico. Quando isso deixa de fazer sentido, eu vazo. Nós fomos construídas socialmente para sermos frágeis. Uma mulher que não é frágil, ela é rebelde, ela é ousada. Vocês pensam que eu não percebo quanto eu sou fora de padrão? Eu sei que eu sou fora de padrão. Eu sei que muita gente me olha com estranheza. Eu sei que muitos homens me veem como revoltadinha. Eu sei que muitas mulheres me veem como doida. Porque, meus amores, ser feliz e ser genuína, ser fiel à sua essência é uma ousadia, é uma rebeldia, porque nós mulheres fomos criadas para caber dentro de caixinha. A caixinha da filha perfeita, a caixinha da universitária, a caixinha da profissional, a caixinha da esposinha, a caixinha da mãe. Nós somos criadas e estimuladas a cumprir esses padrões sociais e a gente deseja isso, porque isso é o único universo que a gente conhece. Passarinhos criados em gaiolas acham que voar é uma loucura. É uma loucura, nós mulheres não somos criadas para ser independente emocional e financeiramente. Os nossos pais, eles querem que a gente seja, mas no final das contas eles não sabem ensinar. Não sabem, o que coloca a gente numa posição de desvantagem. Coloca, meus amores, mas nós não somos vítimas, até porque os nossos pais, os nossos ancestrais, eles estão fazendo o máximo que eles podem, segundo o nível de consciência que eles têm, e na cabeça deles é o melhor pra gente. Os homens, eles não estão sendo vilões nas nossas histórias de amor que a gente fica fantasiando na nossa mente. Eles só são o que são, eles também são frutos das condições socioculturais, eles também são frutos dos exemplos que eles tiveram dentro de casa, eles também são frutos dos ancestrais deles. Então não existem vilões nessa história toda. Existe muitas vezes um desequilíbrio nas relações que são oriundas
desse comportamento sociocultural, dessa criação, desse padrão coletivo de homem, desse padrão coletivo de mulheres. Existe de fato, mas de forma alguma. Eu acredito de fato nos relacionamentos. Eu acredito de fato que pode sim, que existe a possibilidade da gente construir relações que valem muito a pena, que conseguem transformar a gente em pessoas ainda melhores do que a gente é, do que nós somos. Isso existe, eu não tenho um pingo de dúvida. Agora, o que não dá, o que é impossível realmente da gente continuar alimentando é essa fragilidade, essa posição de desvantagem que a gente se encontra hoje, onde nós matamos e morremos por um relacionamento, onde a gente... Gente, só um pouquinho. Gente, vocês estão fazendo barulho, tá me atrapalhando. É, porque aqui em casa, né, é menina, cachorro, é ajudante, não tem jeito, vida real, né, meus amores? Então, meus amores, o que eu quero dizer em resumo: não existem vítimas, não existem mocinhas, não existe vilão, não existe príncipe, não existe princesa. O que existe é uma sociedade que passa pano para muita coisa indigna, que passa pano para abuso, que passa pano para traição, que passa pano para os erros masculinos com muito mais tranquilidade do que para os erros femininos, que eu nem considero erro e nem engano e nem absolutamente nada. São só comportamentos que a gente tem a liberalidade de aceitar ou não. Qual que é a minha intenção dentro da minha produção de conteúdo, dos meus treinamentos, de tudo que eu faço? É justamente libertar nós mulheres dessas correntes emocionais que nós mesmas construímos de forma inconsciente durante a vida. Não para que a gente coloque os homens numa posição de ruins, não, muito pelo contrário, para que a gente consiga mudar o mundo, para que a gente consiga mudar a mente coletiva de modo que nós consigamos construir relações com mais afeto, com mais respeito, com mais amor, e os homens, a partir de então, vão começar a ter um esforço maior e olhar a gente de outra forma, com muito mais respeito, com muito mais afeto, com muito mais vontade de fazer os relacionamentos darem certo. O que eu percebo? Que depois de um tempo, e muitas vezes esse tempo nem é muito longo, meus amores, o que acontece? Os homens, eles não têm realmente trabalho nenhum para ter uma mulher incrível do lado deles. Por quê? Porque nós, mulheres incríveis, aceitamos muito pouco. A gente aceita muito pouco para estar do lado de qualquer pessoa. E isso faz com que a gente sinta um vazio existencial que muitas vezes a gente não consegue nem identificar de onde vem. Muitas vezes a gente não tem energia para trabalhar, energia para prosperar. A gente se olha no espelho e a gente não gosta da gente. Porque a gente está o tempo inteiro gastando toda a nossa energia de vida, tentando entender, tentando se relacionar, tentando buscar um novo relacionamento, tentando esquecer um relacionamento que não deu certo, buscando desesperadamente um casamento, uma família, filhos. E tudo isso faz com que a gente gaste, com que a gente escoe a nossa energia de vida. Então, como eu disse, os homens, eles não são vilões, eles estão juntos com a gente nessa jornada. Tá tudo bem, a relação entre homem e mulher pode ser sim uma relação maravilhosa, contanto que você, mulher, principalmente, comece a se colocar numa posição de protagonista dentro da sua própria vida. Porque muitas vezes quando a gente começa um relacionamento, a gente coloca o homem e o relacionamento numa posição de protagonismo. E a gente coloca a gente mesma e as nossas necessidades em segundo lugar. Por conta dessa prisão emocional, por conta do nosso medo, da nossa sensação de incapacidade, da nossa insegurança, e tudo isso traz uma desvantagem enorme pra gente dentro de um relacionamento. Então, todo o meu incentivo aqui é para que vocês desenvolvam a autoestima de vocês, para que vocês se bastem, para que vocês sejam suficientes para vocês mesmas. Assim, vocês não vão precisar de um relacionamento. Vocês vão querer um relacionamento, mas não vão precisar. Assim, você coloca a relação de vocês numa posição de igualdade, numa posição de reciprocidade,
onde todo mundo que tá ali porque tá feliz e porque quer fazer dar certo, e não porque tem medo de ficar sozinha, tem medo de ser abandonada, tem medo de ter que morar sozinha, de se separar e de pagar as próprias contas. Se precisar fazer isso, a gente faz. E quando o homem que tá do nosso lado, ele sabe disso, sabe que a gente não precisa dele, ele passa a ter um esforço ainda melhor para ter a gente do lado dele. E é justamente essa liberdade emocional, liberdade financeira e essa autossuficiência que eu prego. Mas Tati, me ligou. Tati, eu não me sinto assim, eu me sinto insegura, eu me sinto fraca, eu realmente não me sinto capaz de me sustentar, de dar conta das minhas próprias emoções, da minha própria vida. Eu compreendo, meu amor, que você se sente assim. E é normal você se sentir assim. Nós somos preparadas e criadas pra gente se sentir assim. Mas isso é uma habilidade. Eu também não me senti assim até completar 30 anos. Eu comecei a plantar e colher a minha independência, a minha autossuficiência a partir dos 29 anos. Até essa idade, eu tinha um filho, eu tinha uma casa, eu tinha uma família, mas eu não dava conta da minha vida sozinha e eu não acreditava que era possível dar conta da minha vida sozinha até eu começar essa jornada, até eu iniciar realmente esse processo de autoconhecimento e de autossuficiência. E se eu conseguir, meu amor, você consegue também, porque nós somos fortes, estamos vivas, temos saúde, somos funcionais e absolutamente tudo que a gente deseja, a gente pode alcançar, desde que a gente siga o caminho correto. Se a gente ficar buscando o tempo todo estar embaixo da asa dos outros, a gente nunca vai conseguir se libertar dessas correntes emocionais invisíveis, que fazem com que a gente se sinta refém dos nossos pais, dos nossos companheiros, de um relacionamento, e a gente não é. Essa prisão emocional é a gente quem cria, mas nós não estamos presas e nós não somos reféns. Não existem vilões e não existem mocinhas. O que existe é vida real, vida digna e vida feliz. Porque eu acredito de fato que Deus, em sua infinita misericórdia, não colocou filho nenhum no mundo para sofrer. Se a gente sofre, é porque a gente escolhe sofrer, mesmo que de forma inconsciente. Nós não estamos aqui para sofrer. Nós funcionamos melhor quando a gente está feliz. E se tem uma coisa que tira a nossa energia, a nossa felicidade, é estar envolvido o tempo todo em dramas emocionais, em dramas de relacionamento. Então, homens são maravilhosos, homens são incríveis, e esse trabalho que a gente realiza aqui é justamente para mostrar para eles que nós também somos. Porque muitas vezes não é essa mensagem que a gente passa. E eu quero que a partir de hoje eles entendam que nós estamos em patamar de igualdade de valor. Não que a gente seja melhor do que eles, mas que a gente vale o mesmo tanto. Porque o que a gente vê é um monte de mulher desesperada por homem. E você não vê homem desesperado por mulher. Isso faz com que haja um desequilíbrio, para que eles se sintam mais valorizados do que nós. E na verdade isso não existe. Nós temos o mesmo valor e nós temos que começar a nos comportar como tal e como qual, para que a gente consiga demonstrar o valor que a gente realmente tem. Bom, eu espero que eu tenha respondido a pergunta. A pergunta não, a afirmação que me foi feita no final de semana. Eu sei que eu tenho um jeito de me comunicar muito esculachado. Eu brinco com situações cotidianas. Eu falo muito de chifre, porque eu já tomei muito. Traição, inclusive, é algo muito comum na vida real. Eu falo sobre mentira, eu falo sobre esculacho, eu falo sobre essa posição que muitos homens se colocam de se sentirem mais valorizados que a gente, porque muitas vezes a gente dá essa moral pra eles. Então eu brinco muito com tudo. Eu sou muito brincalhona, eu me comunico de uma forma muito extrovertida, muito bagunceira, mas de forma nenhuma que eu quero desvalorizar, desmerecer ou colocar o homem numa posição que muitas vezes quem colocou ele nessa posição dele tá aí se achando muito maravilhoso somos nós. Então a gente tem que ajustar o nosso comportamento para que a gente se coloque numa posição de igualdade de valor, tá bom? E para que a gente mostre que a gente gosta deles, mas que a gente não precisa deles para absolutamente nada, tá bom? Um beijo no coração de todos e até o próximo Tati Aconselha.